Igreja, esteja preparada. Quando eu falo igreja, estou falando com você que está em Cristo. A igreja é pessoas. Então você que está em Cristo, esteja preparado. O tratado de Deus com Israel é dentro para o cumprimento ainda de uma promessa que vai se cumprir ainda, que não se cumpriu. Mas as profecias sobre Israel estão se cumprindo. Mas a igreja tem que estar pronta, aguardando a promessa do Cristo, o Salvador, o Messias, que Israel rejeitou. E continuam esperando esse Cristo, esse Messias, ainda. E ele já veio, cumpriu a obra da redenção, com a sua morte, ressuscitou, para a garantia da vitória, da promessa, subiu aos céus. E fez a promessa àqueles que nele está crendo, que voltará, para buscar os que creram nele. Enquanto Israel ainda vai continuar na cegueira espiritual. Porque Israel, nação escolhida de Deus, povo esse escolhido, só vai se converter, reconhecer o seu Messias, quando Jesus voltar literalmente para estabelecer o seu governo milenar na terra. Jesus fisicamente, aliás, literalmente, corporalmente, só vai voltar a esta terra, aonde ele vai governar todas as nações, vai ser reconhecido por Israel como seu Messias, o seu rei. Aí sim é que Israel vai ser cabeça e não cauda. Israel hoje está passando por tudo isso porque está escrito para esse povo, essa nação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja, os que estão em Cristo, os que creram no Salvador, no Cordeiro de Deus que veio ao mundo, o Cristo que veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Mas todo aquele quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Por meio da fé em Cristo, nós somos inseridos no povo de Deus para herdar a promessa. O povo de Israel, os judeus, que aguardavam o seu Messias, que vinha para esse povo, eles rejeitaram. Eles não aceitaram. Eis a causa porque estão passando por tudo isso. Isso é o trabalhar de Deus. Ninguém entende o que está acontecendo. Isso não é uma guerra política. Isso não é uma guerra por riqueza, por petróleo. Isso é uma ação, é uma guerra espiritual. O diabo, esse ser espiritual, ele sabe dos propósitos, das promessas de Deus em Israel, com aquele povo. É por isso que Satanás trabalha para destruir esse povo. A fúria do diabo sobre esse povo, nação escolhida de Deus, Israel, que não é um país que surgiu por surgir, é uma nação que Deus estabeleceu sobre a terra. Foi Deus que estabeleceu aquele povo e fez daquele povo nação. O próprio Jesus, como homem, veio desse povo para reinar sobre esse povo, mas esse povo rejeitou. Mas ainda vai se cumprir a promessa. Jesus vai reinar sim sobre Israel. Eles vão conhecer Jesus como o rei dele e o Messias. Agora não. Isso está profetizado lá para frente. Agora é o tempo de Deus com a igreja, com os gentios e com todo aquele que creram em Jesus como Senhor, como Salvador. O propósito de Deus com Israel vai se cumprir. Mas agora há um trabalhar de Deus com os que creem em Jesus, os gentios. Tanto os judeus que creram, muitos dos judeus creram em Jesus, como os que não são judeus. O tempo está aberto ainda. Israel, o relógio está parado. Vai começar a correr quando a igreja, que são pessoas
que aceitaram Cristo porque Israel rejeitou, e todo aquele que crê em Jesus, que é a igreja de Deus, o povo que vai subir ao céu, o povo santificado. O povo escolhido é Israel. O povo santificado por Cristo para fazer parte, para ser inserido no povo de Deus, é os gentios. São os que receberam Jesus. Quando a igreja, pessoas, for tirada com a vinda de Jesus, que não é para Israel, a vinda de Jesus para a igreja não é a vinda de Jesus para reinar na terra, para destruir o anticristo. A vinda de Jesus para a igreja é para o cumprimento da promessa que ele fez àqueles que creram nele, que será levado com ele, para estar na glória com ele. Israel vai ser trabalhado depois desse acontecimento. O primeiro acontecimento que falta acontecer não é o anticristo se revelar. Diante da escatologia das profecias que estão para se cumprir, a primeira profecia, o primeiro acontecimento dentro de outros que ainda estão profetizados para acontecer, o primeiro que vai acontecer, para depois na sequência vir os outros, não é o aparecimento do anticristo, não é o Armagedon, não é o apocalipse, o final de tudo. Ainda há muito tempo ainda pela frente, ainda há muita coisa a acontecer. O primeiro evento que vai se dar é a vinda de Jesus para levar os salvos, os que em Cristo estão, vivos aqui, e os que morreram em Cristo. Esses vão ser recolhidos e levados ao encontro do Senhor. A partir daí se concede, vai agora acontecer os outros acontecimentos. A partir desse, aí vem a sequência dos outros. Depois do arrebatamento, vem o aparecimento do anticristo, vem o tempo de praz, vem a grande tribulação, que vai ser para os judeus, que vão resistir e não se submeter ao reinado do anticristo. É aí que vai se dar a grande tribulação pela perseguição do anticristo a todos aqueles que professam a fé em Deus, porque o anticristo vai querer ser adorado pelo mundo como Deus, e o povo de Israel não aceitará isso, vão resistir. Aí que vem a perseguição. A partir daí vem Jesus literalmente à terra, aonde todo olho verá, e destruirá o anticristo e o seu governo da iniquidade. A partir daí, Jesus agora é reconhecido pelos judeus, é aceito por eles, passa a reinar sobre Israel, e todo mundo agora, o mundo inteiro, as nações, será governada por Cristo, o reino de luz e de justiça. Aonde Satanás vai estar preso. Porque Cristo vai governar neste mundo. Satanás preso. E quando terminar, porque isso não é eterno. O governo de Cristo aqui neste mundo não é eterno. Sabe por que não é eterno? Porque este mundo não é eterno. Este mundo está determinado o fim. Essa existência neste mundo físico vai acabar. Isso é outro assunto. Se você quiser, a palavra de Deus está aí para a gente estudar e examinar. Quando Jesus termina o reinado dele, ele volta novamente. Diz a palavra de Deus, Satanás será solto por 1000 anos. É um tempo. Portaria. É ele. Boa tarde, doutora. Sim. Tá bom, doutora. Tá certo. Tá bom. Pronto, eu deixo aqui quando a senhora pega. Então tá bom. Tá aqui. Então vocês estão entendendo isso? Rapaz, isso é um assunto que muita gente quer falar desse assunto fazendo curso de teologia, de escatologia. Isso aqui não é por meio de seminário que você entende isso. Isso aqui não é dentro de curso de teologia que você entende isso. Ainda vai existir muitos acontecimentos após o arrebatamento da igreja, que são pessoas que estão em Cristo, perseverando na fé, até esse dia. Ainda vai acontecer várias profecias que vai se cumprir, para então vir um fim
que está revelado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, do 11 ao 15, o juízo do grande trono branco, aonde o profeta, a besta, o falso profeta, o anticristo, será lançado no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados lá também. O fim da existência humana neste mundo, o juízo eterno do ser humano que não creu em Jesus. E aí passa agora a eternidade tenebrosa, viverem, e os que em Cristo estão lá, com seu nome escrito no livro da vida, não é quem é bonitinho, é quem creu em Jesus. Esse livro da vida é Jesus. O nome escrito é quem está em Cristo, é que vai ter o acesso ao céu. Quem está em Cristo. Não, seu nome está lá porque é assim não. O nome, o livro da vida fala de Cristo. Olha, tudo que se refere à vida, refere-se a Cristo. Árvore da vida, livro da vida, água da vida, tudo se refere a Cristo. O pão que mata a sede, a água que mata, o pão que mata a fome, a água que mata a sede, tudo isso refere-se a Cristo. Não tem nenhum livro. A questão é, quem creu em Jesus está salvo, meu irmão. Não vai ter uma entrevista para saber, deixa eu ver se seu nome está aqui. Tem gente que acha que é isso, né? Olha, quando você chega lá, Deus vai dizer, pera aí um minutinho, que eu quero ver se seu nome está aqui. José, Wellington, Roberto, o nome de vocês não está nesse livro não. Sai daí, vem outro, deixa eu ver o nome de vocês. Não vai ser assim, meu amigo. Tudo já está feito. Quem crê em Jesus já está salvo. Sua vida já parte direto para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo, os que morrem, para receber esse corpo glorificado e está reinando com o Senhor para sempre. Não tem mais nada a investigar, não tem juízo investigativo para pegar pecados que ainda não foram remidos. Isso é uma doutrina de demônios, criada por Ellen Goldwhite, colocada para os seguidores da Adventista do sétimo dia a seguir. Não existe juízo investigativo. Tudo já está consumado, tudo já foi feito. Os que crerem em Jesus já estão justificados e salvos, livres do pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não tem pecado para ser investigado. Não tem juízo investigativo. Jesus já está lá no santuário, no santo dos santos, à destra do Pai, aguardando só o dia que ele virá para buscar os que já estão salvos, lavados e remidos pelo seu sangue. Não tem negócio de juízo investigativo, irmão. Como prega essa doutrina da Adventista do sétimo dia, uma seita terrível, tanto quanto a Testemunha de Jeová. São seitas, são heresias, são evangelhos anátemas pregados dentro das religiões. Cuidado! Se você quer ir para o céu, você tem que ser prudente no conhecimento de Deus e buscar a direção que Deus te orienta para tu chegar a Ele. Não fica na direção das religiões, não. Vai buscar conhecer o caminho, a verdade e a vida. E isso você só pode conhecer através de Jesus, porque sem Ele ninguém chegará a Deus. Então, irmão, vai se cumprir muita coisa ainda, mas eu te digo nesse momento, meu irmão que está em Cristo, ser fiel até a morte, persevera até o fim, faz o bom combate da fé, vigia para não estar reprovado da fé. Tenha cuidado para não apostatar da fé seguindo doutrina de demônios. Fica firme no Senhor, cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo. É por onde tu tem que ser conduzido. É a tua prudência de vida com Deus, tem que ser com entendimento na doutrina de Cristo, para tu não se perder da caminhada com Deus. Não apostatar da fé, não desviar da direção de Cristo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, irmão. Seja fiel até a morte, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Essa obra não é igreja, trabalho de igreja, nem vida de igreja. Essa obra do Senhor é Jesus Cristo. Esteja firme nele, andando firmado na palavra dele. Tenha cuidado, você que está em pé, para que não caia. Escapa por tua vida, porque ainda é um pouquinho de tempo que há de vir virá. Jesus vem buscar o seu povo, igreja, pessoas que estão nele, não ali, aqui nem acolá, que estão nele, perseverando, guardando a palavra dele e perseverando nessa fé. Cuidado. A gente vê aí, os acontecimentos de Israel é para a gente ficar atento e ser prudente, estar cada vez mais de pé, firmado.
Santificando a nossa vida não é dentro de trabalho religioso, é na palavra, no nosso entendimento. Quem for santo, santifique-se mais. Santificar a vida não é estar dentro de penitência, de trabalho, de atividade, de sacrifício, de culto religioso, irmão. Santificar a vida é estar na palavra, sem se desviar dela, cada dia mais prudente, olhando tudo que está aí sendo colocado como valor, princípio, para tirar o povo da palavra. Santifica a tua vida é andando pela palavra, se mantendo firme na palavra, perseverando na palavra. Essa é a santificação que Deus quer. Não é sacrifício e atividade de culto religioso. Você vê aí, irmãos, o cerco que está sendo aí para Israel. Você está vendo aí as nações se voltando contra Israel. Você pode observar, todo mundo ataca Israel, a mídia fica calada. O Irã, a Síria, o Líbano, é grupo Hezbollah, é grupo não sei de quê, é grupo de xiita, é todas as nações árabes atacando Israel. Quando Israel se defende, a mídia dá em cima de Israel, porque Israel está matando inocente, Israel está atacando. E você vê que agora há um grupo dos aliados de Israel que estão querendo largar Israel, e vai largar. Israel vai ficar sozinha, essa nação. Porque essa nação tem que confiar no Deus que estabeleceu essa nação, não é em carro, nem em cavaleiro, nem em exército de nação nenhuma. Israel tem que confiar não é no aerodromo, não é nas suas armas nucleares, não é nos seus tanques de guerra. Israel tem que confiar não é na sua tecnologia de guerra. Israel tem que confiar é no seu Deus. É no Deus que batalha por Israel. É no Deus que levantou Israel, esse Deus que determinou esse povo existir permanente. Que tanto o diabo trabalha para destruir, não é de agora não, é de lá de trás. Quantas batalhas Israel enfrentou? Quantos reinos se levantou para destruir Israel? E Deus extinguiu todos eles. Todos eles que se levantou contra Israel não prevaleceram. É porque Israel é um povo escolhido de Deus. Aonde a promessa de Deus começou, lá na terra de Jerusalém, aonde a promessa de Deus vai ser encerrada. A briga ali naquela parte de terra geográfica, presta atenção, é só pela Palestina, aquele pedaço de terra aonde está Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o local do templo que foi construído e destruído. E vai ser construído no período do anticristo, aonde ele vai querer reinar nesse templo. Esse templo é de Jesus. É Jesus que vai reinar sobre o povo judeu nesse templo. Ele vai ser construído para estabelecer o reino do Messias. O templo tem muito valor para os judeus, para o povo de Israel. E o templo vai ser construído ainda, no tempo que está determinado para isso acontecer. E você observe, irmão, o mundo inteiro se voltando contra Israel. Olha aí a mídia mundial. É só propagando ira, raiva e ódio contra Israel. É só noticiando os ataques de Israel. O Irã faz ataque direto a Israel, centenas e centenas de mísseis. Ninguém fala do Irã. Quando Israel, em defesa, contra-ataca, aí a mídia dá em cima, aí mostra os civis que morreram, crianças, aí faz aquela propaganda para botar o povo contra Israel. Mas quando o Irã e outras nações e esses grupos do inferno atacam Israel, a mídia não mostra. A mídia não dá valor nem importância. Porque é o trabalho, irmãos. Isso é espiritual. É o trabalho das trevas querendo destruir esse povo. Querendo tirar o cumprimento da promessa de Deus, que vai ser neste povo, com este povo. Então, irmão, é muita coisa gostosa que a gente precisa aprender de Deus com a palavra, com quem tem a graça para explicar e ensinar. Agora, tudo isso está acontecendo e nós, igreja, que estamos em Cristo, temos que estar prudente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está em Cristo, membro da igreja de Deus, selado pelo Espírito Santo, te deixe guiar por Ele. Não te distraia
com cultos disso, culto daquilo, com festividade, com atração, com entretenimento. Não te distraia com conjunto, com pacto, com voto, com campanha. Você que está em Cristo, selado para o dia da redenção. Não te distraia com guerra, com terremoto, com furacão, com política, com esses acontecimentos do mundo, não, irmão. Seja prudente, esteja firme, vigiando na palavra. Observando tudo que está acontecendo. Não fica preocupado porque vai ter um tsunami, vai ter guerra nuclear, vai ter bomba atômica, porque o presidente vai ser fulano, o presidente é ciclano, porque Alexandre de Moraes vai ser preso ou vai ser solto, porque o Brasil ganhou ou perdeu, porque o esporte está na primeira divisão, porque o culto da igreja vai ser uma festa maravilhosa, porque a igreja verdadeira é a fulana, é a ciclana, porque não te distraia com essas coisas. Mantenha sua visão na palavra, caminhando com Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Sai desses embaraços que o diabo tem colocado e tem levado muitos a se distrair. Muitos estão desapercebidos, mortos, pensando que estão vivos, afastados de Deus, reprovados na fé, pensando que estão na fé, adorando a Deus em vão. Meu irmão, se você quer estar na promessa da vida eterna, faça o que Jesus disse, persevere, seja prudente, esteja vigiando. Vigiando com o quê? Não, vigiando com a mulher ali, vigiando, não. Vigiando com a doutrina, com os enganos de Satanás, que vem te tirar do conhecimento da verdade do Evangelho. Você está preocupado mais com uma coisa e estando desapercebido em outra. É na palavra, você estando na palavra, você vence tudo. É com a palavra. Mas você está só preocupado com a tua vida de igreja? O culto, a campanha, a consagração, o jejum. Ah, não, porque hoje tem vigília, vou para o monte, tem festa, tem atração, tem aniversário do conjunto, tem a campanha da vitória, tem aniversário da igreja, do pastor, do fulano, do ciclano. Meu irmão, sai dessas distrações. É muito evento, é muitas distrações nesse meio religioso evangélico. E o povo tudo distraído, perdido de Deus. E o pior de tudo, esse povo achando que está em Deus. Perdido da direção de Deus. Vivendo obras e práticas vãs. Uma vida de culto, de adoração vã. Que Deus reprova. Desviado, afastado. Por causa do entendimento corrompido. Não estão dentro da direção do Evangelho. Não estão olhando para as coisas do alto. Não estão se policiando na sua vida espiritual com Deus. Estão mais preocupados com as suas atrações, entretenimentos e interações nas atividades religiosas. Esteja preocupado com a sua vida no seu entendimento. Como está o teu entendimento para uma vida com Deus? Como está a tua alma? Qual é a alegria que a tua alma está ansiosa e aguardando por esse momento? Qual é a esperança central, primordial do teu coração? Aonde está a tua visão? O que tu estás guardando e vivendo como valor e princípio de Deus? Esteja preocupado com a sua vida aprovada por Deus. Cuida de ti, da doutrina, irmãos. Vigia, porque hoje há uma banalização de homens dizendo que é de Deus. É muita doutrina, é muita profecia, é muito culto de milagre, é muito culto de prosperidade, é muita igreja abrindo, é todo mundo se fazendo de Deus, todo mundo usando a palavra de Deus, todo mundo se faz pregador. Vigia, meu irmão, se mantém fiel com a tua visão, olhando para o alvo da fé que é Cristo, guiado por Ele na palavra dEle. Não é dentro de nenhuma igreja, nenhuma atração, nenhum conceito religioso. É muita coisa, irmão. E Deus está me usando nesta hora para despertar você e a mim. Eu prego e me desperto, e desperto você. O Espírito de Deus nos leva a estar atento, apercebido, porque o dia está próximo, a qualquer hora vai ser levado deste mundo aqueles que estão em Cristo. Cuidado, viu? Se preocupe em estar na igreja, não. Analise sua vida para ver se você está em Cristo verdadeiramente. Porque quem vai ser levado para receber a promessa da vida eterna não é os que estão nas igrejas. A Bíblia diz que é os que estão em Cristo. Jesus não disse a ninguém para estar em nenhuma igreja para ser de Deus. Ele disse: estejam em mim, edificados na minha palavra, como um homem prudente,
que está com a sua casa na rocha. A minha vida está edificada em Deus quando eu estou com a minha vida policiando-se na palavra de Cristo. Me examinando, me conduzindo, me dirigindo, guardando a minha fé e esperança. Não é dentro de credo e dogmas religiosos. É na palavra de Cristo, no Evangelho. Cuidado, irmão. Então, tudo isso que está acontecendo não assusta quem está em Cristo. Quem está em Cristo sabe que quando o pior acontecer neste mundo, que está para vir, nós não estamos mais aqui. Amém? Quem achar que vai ficar, que ache. A minha esperança em Cristo é para isso. É para que Ele me livre da tentação que vem ao mundo. E que a minha alma, ao sair deste mundo, vá para um descanso com Ele na eternidade. Essa é a minha fé em Cristo, a esperança que eu tenho. Amém? Deus abençoe a todos. Analise o conteúdo desse esclarecimento, dessa instrução. E a Bíblia está aí para a gente usar como uma luz que ilumina o nosso entendimento, para a gente conhecer a verdade de Deus. É a própria verdade, através do que Jesus ensinou, revelou e trouxe para o nosso conhecimento. A verdade de Deus, revelada para o mundo chegar a Ele, está em Cristo, por Cristo.